Na sala de aula de hoje, vamos aprender a identificar, controlar e até eliminar os cupins, insetos que atacam o pasto e prejudicam a alimentação do gado. Olá, meu nome é Moisés Pedreira de Souza, eu sou um engenheiro florestal, minha área de atuação é entomologia, insetos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre identificação, comportamento e controle de cupins de pastagem. Os cupins de pastagens são considerados uma das principais pragas nas pastagens do Brasil, e nós vamos entender um pouco mais como é que se comporta essa praga, como é que acontece a biologia dele e como é que nós fazemos o seu controle. Inicialmente, nós precisamos reconhecer esse inseto. Os cupins pertencem ao reino animal, pertencem ao filo artrópode. Isso quer dizer que ele também faz parte, junto com as aranhas, junto com os escorpiões, junto com os caranguejos e com os camarões. Pertence à classe insecta, ou seja, são insetos, e pertence a uma ordem chamada ordem Isóptera. Isóptera é uma palavra grega que deriva de duas outras palavras. Iso significa igual e ptera significa asas, onde se conclui que a ordem Isóptera são insetos que, quando alados, apresentam praticamente dois pares de asas iguais. Nós podemos ver nessa figura aqui que as quatro asas são aparentemente idênticas, daí chamada ordem Isópteras. Os cupins estão no Brasil numa ordem de aproximadamente 10% do total de espécies mundial. Tá bom? É bom lembrar que, tendo apenas 10% das 2.800 espécies de cupins que existem no mundo, essas 10% de espécies no Brasil, a gente estima que equivale a apenas 10% das espécies que existem. O que significa dizer que o Brasil ainda deve ter uma grande quantidade de espécies de cupim a ser descoberta e ser identificado pela ciência. Outro fato interessante é que os cupins, eles são vistos sempre como praga, como inseto daninho, como algo que provoca prejuízo, tanto em pastagem como também em residências. Porém, os cupins são extremamente benéficos ao meio ambiente porque eles decompõem a matéria orgânica, reciclam nutrientes, promovem a aeração do solo, a drenagem do solo, o revolvimento, e eles são úteis nesse processo de melhoria das qualidades físico-químicas do solo. Então, ao contrário do que muita gente imagina, os cupins têm muito mais valia para o meio ambiente do que a gente pode imaginar. Bom, existindo aproximadamente 2.800 espécies de cupins, como nós falamos, é bom lembrar que nem todas são consideradas inseto praga. Aqui vale uma informação. O que significa um inseto praga? Para que um inseto seja considerado inseto praga, é necessário que esse inseto cause prejuízo econômico. E para que ele cause prejuízo econômico, eu preciso quantificar esse valor de prejuízo. Então, para que um cupim seja considerado praga, é preciso que ele cause um prejuízo e esse prejuízo seja quantificado. Isso significa dizer que, para um inseto ser inseto praga e para o cupim ser considerado inseto praga, eu preciso quantificar inicialmente o valor desse prejuízo que ele faz. E nós iremos ver isso a seguir. Nós estamos vendo aqui alguns cupinzeiros do principal cupim de montículo, que é o Cornithermis cumulans. Ele é extremamente voraz, esse cupinzeiro. Ele surge em pastagens entre 10 a 15 anos, pastagens degradadas, pastagens que não foram manejadas adequadamente e solos também que não foram manejados. Nós podemos ver aqui na foto do centro um cupim onde nós cortamos ele. Nós podemos ver a proteção que ele tem externa e no meio a câmara de celulose onde os cupins vivem. Externamente tem a proteção, internamente tem a colônia. É bom lembrar que esse cupim de montículo, o Cornithermis cumulans, ele é o que apresenta em maior
quantidade de colônias por pastagem no Brasil, principalmente nas pastagens do Brasil central. Esses ninhos são ninhos rígidos e, por eles serem ninhos rígidos, eles dificultam a movimentação de máquinas, a movimentação de tratores, a movimentação de implementos, a aplicação de adubos e de fertilizantes e de insumos no campo. Então, a presença desse cupinzeiro, por si só, já gera esse problema de mecanização e de manejo nas pastagens. Essa foto é uma foto também interessante. Nós estamos vendo uma pastagem na zona da mata de Minas Gerais, onde cada ponto branco dessa imagem é um cupinzeiro da espécie cupim de montículo. Nessa paisagem nós podemos ver a grande densidade, ou seja, a grande quantidade de cupins que existe numa mesma área. Trabalhos feitos pela Embrapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, revelam que uma alta densidade de cupinzeiros por hectare seria em torno de 200 cupinzeiros em cada hectare. Também a Embrapa calculou a área que cada cupinzeiro desse ocupa e chegou-se a um número médio de 0,5 metro de área ocupada por cada cupinzeiro. Levando em consideração que nós temos 200 cupinzeiros por hectare e que cada cupinzeiro ocupa uma área de aproximadamente 0,5 metro quadrado, em 1 hectare nós temos que uma alta infestação ocuparia apenas 1% do total da área, o que leva a crer que esse inseto, tecnicamente, não é uma praga econômica, e sim uma praga estética. Na imagem ao lado, nós podemos ver como é rígido um cupinzeiro. Essa foto é no extremo oeste da Bahia, também do cupim de montículo, Cornitermes cúmulus, onde nós podemos ver a firmeza, como é rígido esse cupim. E, obviamente, atrapalha também o manuseio e o uso de máquinas. Aqui uma foto mais em close para a gente notar como é rígido esse cupinzeiro, tá bom? E como também ele acarreta problemas nas pastagens brasileiras. Essa foto também nós podemos ver como os indivíduos presentes no cupinzeiro são diferentes, ou seja, como as formas deles são diferentes. Nós estamos vendo aí na foto em detalhe, nós estamos vendo nessa foto aqui a casta dos soldados que apresentam uma mandíbula desenvolvida justamente para a defesa. Nessa imagem aqui, nós temos as castas dos soldados e temos também a casta dos operários e das operárias. São esses indivíduos que vão procurar alimento para levar para a colônia. E os soldados são basicamente utilizados para a defesa da colônia. Aqui nós temos uma outra espécie de cupim de pastagem, também bastante encontrada no Brasil, chamado cupim de chifre, ou Cornitermes beckert. Esse cupim é um cupim que não é tão perigoso para a pastagem, como a gente imagina, e uma característica dele, vocês podem ver, é que o ninho não é um ninho arredondado como é o ninho do cupim de montículo, ele é um ninho em formato de chaminé. Esse cupim também é um cupim que, a exemplo do cupim de montículo, ele é um cupim que nós podemos considerar uma praga estética e nós vamos explorar um pouco mais isso a seguir. Bom, agora nós estamos diante do que tecnicamente é considerado a principal praga das pastagens do Brasil quando se fala em cupim. Das 3 espécies de cupim, cupim de terra solta, cupim de chaminé e cupim de montículo, essa espécie, o cupim de terra solta do gênero Sintermes, é o que apresenta maior problema para as pastagens. É essa espécie que come capim, é essa espécie que corta a folha verde, é essa espécie que forrageia. Ao contrário das outras espécies, os 2 tipos de cupins que nós vimos, eles não têm hábito de cortar folhas verdes. Daí eu ter falado que essas espécies não são consideradas espécies pragas.
Cupim que não corta a folha verde não é considerado cupim praga. Esse cupim que nós estamos vendo aqui, o Sintermes, ele é um cupim que ele tem um hábito de forragear semelhante às formigas cortadeiras. E como nós podemos ver, ele tem uma terra solta e ele é um ninho mais espalhado sobre a superfície da pastagem. É muito comum, quem não conhece essa espécie, confundir o cupim de terra solta como se fosse formiga. Esse cupim de terra solta, do gênero Sintermes, é o mais problemático dos cupins, porque é esse gênero que efetivamente forrageia, ou seja, é ele quem sai de noite para cortar folhas verdes. Os demais cupins que nós vimos, as outras duas espécies, são cupins que não causam prejuízo econômico, ou seja, são cupins que não cortam a pastagem. Vivem basicamente, se alimentam basicamente de folhas mortas, galhos, material em decomposição e matéria orgânica em decomposição. Esse cupim, por sua vez, é o mais prejudicial da pastagem porque ele tem o hábito de cortar folhas verdes. Nessa imagem aqui, nós podemos ver como é também a ação desse cupim forrageando. Nós podemos ver nessa imagem aqui os cupins à noite saindo para forragear, onde eles recolhem o material verde e o material seco também e levam para o ninho. Nessa imagem aqui, nós podemos notar que nessa população de indivíduos de cupim, nós temos castas diferentes e podemos notar que sempre em volta da população existem os soldados que estão protegendo os operários e as operárias. É bom lembrar também que no campo esses cupins eles fazem trilhas. Essas trilhas são semelhantes a trilhas de formiga. Então é muito comum a gente chegar de manhã e encontrar trilhas e imaginar que é formiga cortadeira, mas não, é justamente esse cupim. Esse cupim do gênero Sintermes, ele é o mais prejudicial. Nós vamos trabalhar sobre o controle dele muito intensamente e é ele que a Embrapa trabalha mais intensamente para o seu controle. Lembrando, as espécies de cupins de montículo não são consideradas espécies praga, não causam prejuízo. O prejuízo nas pastagens é mais comum com esse cupim de terra ou do gênero Sintermes. Outra característica desse cupim é a capacidade que ele tem de formar colônias próximas uma das outras. Ao contrário do que a gente imagina, tanto o cupim de montículo, aquele cupim rígido, como esse cupim de terra solta, não existe apenas uma unidade da colônia. É comum encontrar colônias satélites. Por isso que o controle desses ninhos, ele exige uma maior atenção. Não basta somente eu controlar a principal colônia, se eu tenho em volta da colônia, colônias satélites. Isso é válido para todos os cupins, tanto os cupins de montículo, como os cupins de terra solta Sintermes. Como eles têm colônias satélites, nós podemos ver aqui, esse bastão que está aqui no solo, eu incluí esse bastão no orifício, no olheiro, aonde o cupim sai. Então, é daqui de dentro, onde tem as galerias que eles percorrem sob o solo. Nessas galerias eles afloram, eu tampei esse buraco aqui para fazer a foto, e nós podemos ver eles saindo para forragear. Quando eles acabam o processo de forrageamento, eles chegam e tampam esse orifício novamente para impedir que predadores entrem e que possa agredir eles. Então, interessante, o cupim tem canais no solo onde ele se desloca. Quando o ambiente é propício, ele abre esses canais, forrageia, recolhe o material, leva para o ninho e quando o ambiente não é propício, ele tampa novamente esse orifício. No próximo dia, à noite, eles reabrem isso novamente e reiniciam o processo de forrageamento. Forragear não é cortar somente. Forragear é um processo onde o cupim sai do cupinzeiro, identifica o alimento
e transfora esse alimento para o formigueiro. Outra característica desse cupim também é a capacidade que ele tem de comer raízes ativas de plantas e comer folhas verdes. Então, se numa pastagem eu não fizer o devido controle dessa importante praga, ao colocar uma muda no solo, automaticamente essa muda terá suas raízes comidas por esse cupim. Além de comer a raiz, esse cupim também come a casca da planta. Mesmo que a planta não morra, a planta perde a capacidade de ficar rígida, tomba e depois emite brotações laterais. Então esse cupim é considerado o principal cupim de pastagem que causa um prejuízo, tá bom? O controle dele nós vamos ver depois, mas em termos de trabalho é o que a gente mais visa controle. Uma outra situação também interessante desse principal cupim é a capacidade que as pessoas têm de não reconhecerem ele. Por quê? Porque ele é um ninho espalhado, fica coberto pela vegetação e nós só vamos vê-lo à noite quando eles saem para forragear. Só que invariavelmente à noite ninguém vai ao campo fiscalizar a praga, muito menos o cupim. Então eles passam desapercebidos à noite, ninguém vai ao campo ver e nós imaginamos que seja formiga. Procura-se o cupinzeiro como se fosse um formigueiro e vemos que não vai ter sucesso no controle. O controle do cupim difere do controle da formiga. Se nós não fizermos a identificação correta, nós não teremos sucesso. Uma outra característica desse cupim também é que se eu planto qualquer coisa numa área onde tenha essa autoinfestação, e principalmente se eu planto em uma época seca, eu sou obrigado a irrigar essa muda. Ao irrigar essa muda, eu crio no pé dessa muda um microclima que vai atrair esses insetos. Então, é preciso que se tenha um controle efetivo dessa praga para que posteriormente seja feito o plantio de alguma espécie. No mais é isso, agradeço a atenção de vocês.